e vai ter mais gente aqui com a gente. Mas enquanto isso, você que está acompanhando a gente de casa, eu fico bem feliz e satisfeito de ter vocês aqui, tá bom? Vamos começar a nossa programação. Agora, nesse palco, nós vamos falar sobre todo o conhecimento útil que está amplamente distribuído. Por isso, qualquer empresa, departamento ou universidade precisa ser capaz de envolver atores externos e internos para inovar de forma eficaz. A próxima apresentação, você vai entender o conceito das estratégias de inovação aberta, além de exemplos e experiências aplicados usados em células empreendedoras no Bancobras e também na Campus Party. Vai estar aqui no palco para apresentação Inovação Aberta na Prática, o grande professor Genésio Gomes, João Bosco e Gabriel Chaeme. Vem para cá, galera. O palco é de vocês. Já estamos ao vivo aqui direto para o site da Campus Party. Vocês aqui podem subir, tomar suas posições para começar. Professor Genésio, com você. Valeu, meu caro. Muito bom. Rapaz, falar depois desse rapaz sempre me dá aquela sensação assim que eu tô precisando de algo mais na minha voz, entendeu? Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aí, chegue mais. A gente vai falar de um tema muito relevante na atualidade. Eu estou vendo o grande Márcio ali. Olha, o grande secretário de Ciência e Tecnologia, Francisco Farrugia. A gente vai falar aqui sobre inovação aberta. Vai ser uma fala muito bacana, sejam bem-vindos. A gente vai estar aqui com o Head de Inovação Aberta da Bancobras, João Bosco, Gabriel Chaeme, que por acaso foi meu aluno, mas hoje ele organiza hackathons na Campus Party, então é um bate-papo de um tema muito relevante atual, que é a inovação aberta. Eu vou colocar os conceitos desse tema e, sobretudo, o nome na prática não vem em vão. A gente vai colocar como é que você aplica inovação aberta na prática. E vamos discutir depois, né? Debate sobre como é que a gente está experienciando a inovação aberta na prática, nas ações que a gente está fazendo, tanto nos células empreendedoras, que no caso seria a minha empresa, que também eu sou o embaixador da Campus Party. Coloca o próximo slide aí, ó. Eu sou... Isso aí, irmão. As fotos bonitas, né? Vindo do WhatsApp, né, João? É a foto do WhatsApp. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco, sou CEO do Células Empreendedoras e sou embaixador da Campus Party. Pelos Células Empreendedoras, a gente está organizando aqui uma maratona de negócios. E essa maratona de negócios a gente também organizou dentro da Bancobras. Ou seja, a gente está falando aqui de uma coisa prática que a gente está fazendo dentro das empresas, trabalhando com inovação aberta. Por isso que a gente teve uma experiência muito bacana com João Bosco, e João Bosco vai falar um pouco sobre isso. E Gabriel, como eu falei, tem atuado na organização de hackathons desde muito tempo, né, Gabriel? Que a gente fez lá o primeiro hackathon na UPE. Depois ele criou uma empresa que organiza hackathons. Hoje ele organiza os hackathons da Campus Party. A gente bate essa bola. Inclusive, a diferença entre uma maratona de negócios e um hackathon. Então, por exemplo, se uma empresa quiser fazer uma maratona de negócios, legal, o que é que uma maratona de negócios pode trazer de inovação aberta para uma empresa, que foi o caso da Bancobras que a gente fez. E um hackathon, qual é a diferença, qual é a complementaridade entre as duas estratégias, beleza? Então, todo mundo chegado, vamos começar. Prazer ter vocês dois aqui. Sou fã de vocês. Tá? Dá uma palavrinha aí, apresenta aí vocês, só para o pessoal chegar mais. Quem é você, João Bosco? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, o Genésio me apresentou aí como Head de Inovação Bancobras, mas antes disso eu sou um entusiasta aí de inovação, tecnologia, adoro estar envolvido e estava com saudade desse quantidade de pessoas falando de tecnologia e inovação. Meu background sempre foi em tecnologia, grandes empresas, projetos, desenvolvimentos e busca de soluções para problemas complexos. Então, isso é um mote, eu acho que envolve inovação. E hoje eu trabalho bastante com transformação digital. Então, é um desafio. O apoio do Células Empreendedoras com a gente nesse desenvolvimento da maratona foi sensacional e espero contar um pouco aí dessa história para vocês. É isso aí, Francisco.
cara é amigo do Francisco, hein? Gabriel Chamy, fala um pouco da tua experiência, Gabriel. Como é que você chegou até aqui a fazer hackathons na Campus Party? Rapaz, foi uma estrada diferenciada. Muito esforço, muito estudo e sempre muita colaboração, né? Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Me chamo Gabriel Chamy. Além de estar aqui compondo a organização da Campus Party, a gente está conduzindo aqui os hackathons. O hackathon aqui da CPBS B4 também, está lá na Arena Disrupção. Queria agradecer a presença de todos, online presentes também. Sou também diretor tecnológico da Grit Soluções, que é uma empresa que trabalha também com inovação aberta, né? Somos parceiros, células empreendedoras e Grit. E aí a gente vai explicar um pouquinho, né? Vai mostrar um pouquinho de como é complementar, de como você tem várias formas de abranger o tema inovação aberta, como um conceito se transforma em evento, em maratona, em produto, em negócio, em cultura. Acho que vai ser massa hoje, hein? Legal, gostei da sua introdução, hein? Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou fazer aqui um papel primeiro de professor, né? De explicar o conceito de inovação aberta, para todo mundo ficar alinhado em conceito, em conceituação, tá? A partir dessa conceituação, a gente vai partir para experiências reais, experiências práticas e dizer as vantagens e desvantagens de cada experiência, beleza? Quem inventou esse nome, esse jargão, foi esse cara, o Henry Chesbrough, e ele tem essa visão de que todo conhecimento útil ele é mais, né, ele é mais assim, relevante se for distribuído. Fica parecendo isso óbvio, né? Mas quando a gente vê a maioria, inclusive, das universidades hoje, até das empresas, apesar disso ser óbvio, o conhecimento continua sendo fechado, né? O conhecimento, a inteligência parece que fica num grupo de pessoas. E quando a gente tem só um grupo de 3 ou 4 pessoas pensando a inovação no lugar, é lógico que essa inovação vai ser mais burra do que se a gente botar 150 pessoas, que como foi o caso da Bancorbras que a gente acabou de fazer. Então é muito bacana esse processo, está aí a foto do Henry aí. O livro dele, eu recomendo todo mundo ler. Esse livro foi que deu prosseguimento a todo um pensar sobre inovação aberta no mundo, tá? E aí a ideia é essa, é colocar as mentes para dialogar, né? Tem duas mentes pensantes, duas pessoas com ideias, eu digo até, né, que duas pessoas, cada um com um pão ou um currículo, quando trocam um currículo, você só tem um currículo do outro, mas quando duas pessoas têm ideias, né, então a partir daí surgem 1000 outras questões a serem trabalhadas. Um exemplo meu é eu e Gabriel, né, aluno e professor, a gente sempre trocou ideias e a quantidade de startup que a gente já fez, projetos que a gente já fez juntos é incrível. E ontem a gente estava trocando ideias e assim, não, mas será que a gente podia juntar a maratona e um hackathon dentro da campus? Aí juntou o head de inovação da campus e disse assim, não, podemos sim, vamos botar as baias da maratona junto dos hackathons na Campus Party Goiás e vamos fazer uma coisa junta. Então isso é inovação aberta, é um exemplo claro aqui de como se faz inovação o tempo inteiro. Queria saudar ali o Guilherme Alves, que faz as maratonas comigo. Fez também o projeto com a Bancorbras. Guilherme, seja bem-vindo, você faz parte aqui, viu, desse time aqui de inovadores. Então, inovação aberta, claramente existe um modelo de inovação fechada, onde você tem um grupo de pessoas específicos e você não dá uma fronteira aberta para o processo de inovação. É como se tivessem pessoas protegendo ideias. Protege, não, isso é comigo, isso é meu, né? Isso então acaba que você não possibilitando que atores externos participem do processo inovativo. Então você pega, por exemplo, a Bancorbras, uma figura de um João que diz assim, não, Genésio, ele chegou aqui no café, ele estava falando, não, eu estou aqui na campus procurando parceiros para que a gente possa melhorar o processo de inovação aberta. Então, é uma mente aberta para atores externos ao seu processo de inovação. Então vamos lá, colocar claramente, a inovação fechada é um grupo fechado de pessoas trabalhando para desenvolver um produto. Na inovação aberta existem múltiplos grupos competentes, especialistas, você junta universidade, empresa, junta
empresários, junta estudantes, junta pessoas de vários tipos para poder trabalhar inovação. Falta de integração com recursos externos da inovação fechada, e aqui você tem uma integração muito grande com recursos internos e externos. Inclusive, a inovação passa a ser mais barata e você consegue até trabalhar e captar recursos para a sua inovação, porque você está envolvendo várias pessoas no processo, por isso que o custo de desenvolvimento é reduzido. Então, dado isso, eu vou colocar um pouco do que eu faço dentro da inovação aberta, rapidamente, depois para passar um pouco para eles. Eu trabalho numa empresa chamada Células Empreendedoras, cujo pilar é o brilho nos olhos das pessoas, porque eu só acredito que inovar tem a ver com sonho. Você só muda a realidade se você sonhar primeiro. Tudo, a Campus Party foi o sonho de Francesco Farrugia que está ali. Alguém sonhou antes para isso aqui acontecer. Nada que você existe, tipo, esse programa de inovação que eu fiz na Bancorbras foi sonhado por João Bosco. Então, ou a gente começa a sonhar para mudar a realidade, ou alguém está sonhando no lugar da gente para mudar a realidade. Então, foi isso que eu fiz. Eu envolvo a motivação de alunos ou colaboradores de empresas para que eles resolvam problemas, e eu motivo os líderes e os gestores para lidar com esses alunos e colaboradores que queiram resolver problemas. Porque no mundo atual a gente tem que deixar de pensar em emprego e em carreira e começar a pensar em oportunidade e problema. Tá? A ideia é criar comunidades, né, onde essas comunidades podem ter propósitos e problemas. Tem um ciclo de aprendizagem nesse processo. Tá? A Bancorbras vai colocar como é que ela implantou esse ciclo lá na Bancorbras, tá? E temos vários produtos. Um deles é a maratona, mas a gente também tem produtos pré-maratona. A gente fez na Bancorbras um produto pré-maratona, de observar e melhor escolher os problemas a serem resolvidos. A gente tem produtos pós-maratonas, que é a gente acelerar o projeto, acompanhar o projeto. E também tem produtos associados a vincular um estudante ou um colaborador a um investidor e acompanhar esse trabalho com o investidor. Então, isso a gente entrega uma educação empreendedora e inovadora, a gente entrega marketing e visibilidade para a empresa, e a gente entrega um banco de projetos para aquela empresa como resultado. No final, o nosso colaborador, ou o nosso aluno, ou o nosso gestor, ele é capaz de resolver problemas como intraempreendedor, ele é capaz de criar sua própria startup ou infoproduto, e ele é capaz também de resolver um problema de uma empresa através da inovação aberta. Então, não tem mais para que a gente ficar preso no modelo de só criar startups. Startups é apenas um modelo de inovação. Tem muitas oportunidades para quem inova. Tem oportunidade para quem é intraempreendedor. Por exemplo, eu sou funcionário da UPE. Dentro da UPE, eu sou intraempreendedor. Eu levo inovação para lá. Eu resolvo problemas da Bancorbras. Aí, na Bancorbras, eu trabalho como consultor de inovação aberta. E eu sou empreendedor da minha empresa, Células Empreendedoras, cujo cliente é Campus Party. Então, um exemplo aí de como a gente aprender inovação nos dá múltiplas oportunidades nesse mundo que a gente tem hoje. Tem algumas conquistas que eu já tive com alunos meus, livros que já foi chamado, impacto que a gente já fez no mundo inteiro. Tá? E aí eu vou passar algumas fotos. Aqui é uma empresa que surgiu no Células, que fabrica plástico 100% biodegradável. Essa aqui foi eleita uma das melhores fintechs hoje do Brasil. Tá? E dentro desses programas, aqui é um programa do governo do estado, do Mato Grosso, do MEC. Na Campus, né, eu sou embaixador da Campus, faço as maratonas de negócios. Desde a Campus Goiás, a gente faz maratona de negócios aqui, ó, online, presencial também. E o mais bacana foi esse trabalho que a gente fez dentro da Bancorbras. Então, veja a mistura que é você trabalhar com inovação hoje no processo dentro da inovação aberta. Então, agradeço aí. A gente aqui está para sonhar acordado. Então, o brilho nos olhos é para a capacidade nossa de sonhar acordado. Porque quem sonha dormindo, acorda e aquilo não passou de um sonho. Beleza? Então, obrigado pelas palavras. Realidade é o sonho, mais o tempo. Coloca a apresentação aí do nosso amigo João Bosco, porque agora a gente está com curiosidade de saber como é que a Bancorbras trabalha em inovação. A gente está passando a voz de um professor universitário que criou uma empresa,
e faz inovação. E agora a gente passar para um empresário, um gestor, um cara que respira inovação dentro de uma grande empresa hoje que é a Bancorbras. João, é uma felicidade estar aqui com você, tá? Obrigado, Genésio. Muito obrigado, Genésio. Bom, pessoal, é um prazer meu estar aqui, compartilhar com vocês um pouco dessa história, desse movimento, que é como a gente gosta de chamar lá na Bancorbras, que é o Movimento de Inovação. Então, inclusive, a gente definiu uma marca para isso, que é o MI, né, o nosso movimento. E na Bancorbras a gente começou com, e já passando um pouquinho para vocês quem é essa Bancorbras, né? Então é uma empresa muito conhecida no setor de turismo. Estamos aí há 40 anos já no turismo. Um dos seus produtos principais é o Clube de Turismo Bancorbras, né? Com suas diárias, e você tem flexibilidade para a escolha da sua viagem. Mas a gente também atua aí com consórcios, seguros e investimentos e nosso instituto social. Então, essa é a Bancorbras. Quando a gente criou esse movimento de inovação interna, a gente percebeu que ele deveria ser aberto, né? Pela tradição, pela necessidade de transformação, pela necessidade de velocidade na transformação e para que pudesse vir uma oxigenação do mundo externo para o ecossistema interno. Então, a gente criou esse movimento focado em cultura de inovação, inovação aberta e com ciclos. Então, a gente já roda aí alguns ciclos de inovação. Os 3 primeiros ciclos que a gente rotou de coleta de ideias, cultura e etc., eles foram independentes, nós mesmos que desenvolvemos esses ciclos e rodávamos com Demo Days e startups dos ecossistemas. A gente faz parte, inclusive, de um ecossistema do Bradesco, Inovabra Habitat, e dentro desses ciclos, a gente queria rodar captação, e o primeiro de todos foi captação de ideias. Logo depois, a gente passou para os problemas. Então, a gente veio dentro de uma característica assim, né? Como que vive uma empresa tradicional? Normalmente, ela é cheia de boas ideias, mas normalmente também essas ideias, muitas delas não têm ligação com o mundo real ou com a estratégia que a empresa quer buscar. Então, o que a gente fez foi aterrissar um pouco mais essas ideias para tentar materializá-las. E a gente enfrentou um grande problema, que era assim, havia necessidade de criar uma base tecnológica, uma nova forma de atuar para que aqueles projetos pudessem ser realizados. Então, a gente está numa fase que eu chamo uma fase de ramp-up, assim, de começar a desenvolver os novos produtos a partir desse, vamos entrar agora no 3º ano, dos grandes produtos disruptivos a partir desse 3º ano. Então, a inovação, principalmente aberta, ela não é fácil de ser desenvolvida. Então, muita gente acha que vamos entrar lá, né, vai falar de um hackathon, vamos fazer um hackathon, vai sair um monte de projeto, um monte de coisa, e não é bem assim, né? Então, eu quero trazer um pouco dessa realidade para vocês e contar um pouco do que foi, depois que a gente já estava aí no seu 3º ciclo, como foi trazer o apoio dos células empreendedoras, na figura do Genésio, do Guilherme e tal, e também de uma especialista no turismo, né, que a gente trouxe, e que foi para fomentar uma voz que não era mais uma voz interna que tentava trazer questões, e foi fantástico, né? Então, a gente vai falar um pouco disso. Isso fomentou também a criação de um laboratório de inovação interna, e aí esse laboratório faz conexão com o ecossistema externo, e a partir disso ele roda o processo que é de explorar, transformar e trazer a solução. A gente criou um funil clássico. Então, esse funil ele é baseado em exploração e descoberta das dores, a transformação dessas dores em uma proposta de solução e desenvolvimento da solução em si. Então, cada etapa dessa ela tem um critério, e esses critérios eles são sempre os critérios também muito clássicos: foco na modernização dos produtos atuais, foco no cliente, otimização de processo, geração de valor, redução de custo, aumento de receita, impacto inovador, adoção de novas tecnologias, são bem clássicos, mas que, quando se desdobram, eles trazem impacto real. A gente queria muito que se compartilhasse valores, então a colaboração, a abertura para se pensar fora da necessidade de realizar com as próprias mãos, né, que é o que a cultura de inovação aberta traz. Então, a gente consegue aí pensar que nós não estamos fechados ou limitados, a gente pode estar chamando
20 empresas para trabalhar num único projeto, então essa limitação não existe. A gente queria que tivesse troca entre os próprios colaboradores. Muitas pessoas, e isso foi fantástico na maratona, muitas pessoas nem se conheciam dentro de uma empresa, né? Uma empresa grande, então, e quanto maior essa distância ainda maior entre as pessoas, elas não se conheciam e talentos nasceram. Então essa troca ela é muito rica, né? A gente tem uma pessoa do call center que ficou entre os 3 primeiros colocados, que ninguém olhava e ele só ficava lá fazendo atendimento e trouxe uma ideia super disruptiva. Então já visto, e isso levantou internamente empreendedores internos, como comentado pelo Genésio. E a diversidade de talentos e participantes, todos são muito bem-vindos, inclusive os próprios aprendizes da empresa são bem-vindos. A gente tem visto aí, com esse boom da tecnologia no mundo e o home office, estudantes aí secundaristas já estão sendo contratados por empresas de desenvolvimento, né, desde que muitas vezes até internacionais. Então, a diversidade e quem é só quem tem disposição, né? Engajamento, melhoria contínua, constante aí nos aprendizados. Então, a gente estabeleceu gates, aqueles gates de descoberta. Então, a fase inicial de exploração e descoberta começou com o Genésio antes, né, com células como um todo, antes mesmo deles aterrissarem na maratona. Então, a gente fez todo um observatório de problemas, levantamos as principais questões e filtramos aqueles que não tinham muita relação com a estratégia da empresa. Então, de várias ideias levantadas, propostas de dores, a gente cortou muitas nesse primeiro gate e trouxemos para a maratona as equipes que realmente tinham um match com aqueles critérios que a gente levantou para serem transformadas, e nessa maratona foram transformadas em possíveis soluções. Então, a gente chega ao final da etapa de prévia da solução com um escopo claro, um business case claro e de onde a gente quer chegar, né? Então, esse era o nosso processo. Canais de comunicação aí são clássicos, os nossos parceiros, a gente menciona aí o Sebrae, Porto Digital, ACAT, Nova Bra Habitat, o próprio programa Catalisa do Sebrae, que está aqui, a Embrapi, Células Empreendedores, SEI. Então, a gente já está dentro desse ecossistema, já com inovação aberta, com projetos em cada um desses parceiros, né? Uma das coisas que a gente usou foi uma ferramenta, e essa ferramenta foi desenvolvida internamente mesmo, né? Então, a gente desenvolveu um fluxo de submissão de problemas, um fluxo de filtro e workflow para aprovação. Quando é excelência operacional, a gente foca num fluxo que as áreas aprovam também, e não só critérios. Então, aquele gestor que está lá, ele que diz se aquilo faz sentido ou não. Então, a gente criou todo um sistema e criamos também uma característica de premiação. Então, aí foi sensacional essa ideia da premiação, né? Aqui são várias fotos, várias mensagens, várias reuniões. Então, vocês vão ver sobreposições aqui de telas. Nós tivemos cerca de 200 pessoas que participaram como um todo do programa, que durou aí, em média, 2 meses e meio, aproximadamente, do lançamento e abertura de chamadas, de problemas e dores, workshops, a entrada dos Células Empreendedoras para o Observatório de Problemas e depois a gente filtrar isso. Então, vocês vão ver algumas carinhas que se repetem, porque são as pessoas que estavam coordenando, mas muitas são salas independentes, né, com relações. Então, vocês vão ver a minha foto, o Genésio, e a gente aí já numa maratona aí constante, que o pessoal não dormia e ficava 3 da manhã mandando mensagem, como é que resolve tal coisa. Então, essa empolgação foi uma das coisas mais interessantes que tivemos na maratona. De experiência, não sei, Genésio, como é que você quer conduzir, mas a proposta que eu tinha para contar um pouco desse timeline era até aqui, né? E aí eu acho que você vai poder contribuir muito com essa distinção da maratona com o hackathon, né? E aí a gente vai poder discutir aqui o que é bom para uma coisa, o que é bom para outra. Acho que vai ser legal essa discussão. Então, obrigado aí. Bacana, João. E eu vou fazer didaticamente uma explicação, né? O que é uma maratona, antes da gente chamar um hackathon? Uma maratona de negócios, como eu estou fazendo aqui na campus, são 3, 4 dias, onde a gente imerge para transformar ideias em negócios. Basicamente é isso. Essas ideias em negócios podem ser sua própria ideia, transformar em negócio, ou uma ideia, no caso da Bancorbras, de um colaborador da Bancorbras,
que transformou aquela ideia do colaborador em negócio da própria Bancorbras, porque nada melhor do que os colaboradores, né, para terem ideias do futuro da sua própria empresa. E como é que a gente transforma essas ideias em negócios? A gente, no primeiro dia, trabalha modelagens da ideia com vários canvas específicos. A gente gosta muito do Future Model Canvas, por exemplo, que foi o que a gente passou ontem. No outro dia da maratona, a gente trabalha muito MVP e validação do modelo que a gente fez. Tá? Basicamente, a validação do modelo de negócio. A gente é muito focado em modelo de negócio e não necessariamente em tecnologia, em desenvolvimento, porque a gente coloca e agrega muita inteligência ao negócio, né? Muita inteligência à ideia que está sendo proposta para a Bancorbras. Tá? No final, no terceiro dia, eles fazem um pitch com o MVP validado do modelo de negócio criado. Então, e foi muito bacana porque dos projetos apresentados no Demo Day final, a diretoria da Bancorbras aceitou todos, não foi? Foi incrível isso. A diretoria se juntou da Bancorbras e disse, não, a gente gostou de todos os projetos, todas as ideias. Tá? Mas existe uma corrente também dentro da inovação aberta, que são os hackathons. Hackathon, o nome hackathon é até mais conhecido do que o nome maratona, né? Na hora que a gente vai falar em inovação aberta. Só que a pergunta é, qual é a diferença de um hackathon para uma maratona? Entendeu? Aqui na campus, a gente tem uma maratona e um hackathon. O que é que faz a maratona e o que é que faz um hackathon? Fica essa dúvida, viu, Gabriel? Na cabeça das pessoas, né? E eu vou dizer claramente que uma maratona, primeiro, ajuda a formar empreendedores. Esse é o primeiro ponto. A gente forma inovadores. A gente não só transforma ideias em negócios. A gente catapulta um profissional que está ali dentro da Bancorbras e agora ele se tornou inovador. Tá? O hackathon, eu não vou falar porque o Gabriel vai falar agora, beleza? Então, Gabriel, a bola é tua. Fala aí, você é o mestre dos hackathons aí. Nem um pouco perto de mestre. Pera aí, nem tem idade para ser mestre, cara. Pessoal, depois das duas abordagens aí, eu queria trazer, até porque hackathon, né, vem de hack e tom, que é a junção de hackear, desenvolver algo com base tecnológica, e tom de maratona. Então também é uma maratona. Então passa a ser uma maratona. Eu vou explicar um pouquinho aqui, né? Trouxe um pouquinho aqui o framework da Grit, que é o framework de inovação aberta que a gente trabalha. Dentre alguns dos produtos está também o hackathon que a gente desenvolve e os ideatons que a gente desenvolve durante as Campus Parties que a gente tem aqui no Brasil. E explicar um pouquinho mais, né, já dando continuidade para o que o Genésio disse. A maratona está muito mais focada em trazer uma cultura de inovação, despertar o espírito empreendedor dos indivíduos que fazem parte e interagir eles com as entidades que estão propondo, né, aquela maratona. Diferente de um hackathon, que eu tenho um desafio muito bem estabelecido, eu tenho uma proposta muito bem estabelecida, eu tenho uma problemática muito bem estabelecida e eu estou esperando validar várias hipóteses a partir desse desafio. Então, todo hackathon, todo ideaton, ele vem sempre de uma pré-definição bem estabelecida. Diferente, por exemplo, da Bancorbras, que, no caso da maratona deles, eles estão abertos a diferentes abordagens, claro, em cima de um core business, né, de turismo, mas a gente, dentro do hackathon, a gente pode estabelecer um ou mais desafios e a gente espera N implementações. Então, há uma variedade, né, de implementações e que a gente tenha MVPs bem validados. Então, a gente espera implementações de base, né, hack, tecnologia, então a gente espera implementações de base tecnológicas validadas. Então, não é só, né, como a gente parafraseia várias vezes, a gente não é só fazer a telinha bonitinha. É, de fato, trazer uma aplicação, apresentar a quem sente aquela dor, validar, colher aquele feedback e dizer, olha, está testado, faz sentido. Mas aí, para onde entra o hackathon? Né? Onde é que se encaixa o hackathon? Para vários meios. Né? A gente hoje tem um hackathon que se encaixa como um processo seletivo. Então, a gente já realizou alguns hackathons que o resultado foi várias pessoas sendo contratadas por N empresas mantenedoras que estavam promovendo o desafio. Então, é normal uma entidade chegar e dizer, olha, eu queria validar pessoas que tivessem aquele comprometimento, porque eu quero absorver,
né? Ou seja, da sociedade para dentro, para trabalhar com aquela cultura, trabalhar com aquele desafio, e o Hackathon serve como um bom processo seletivo. A gente também tem validadores de hipótese, quero incentivar o uso, como está o desafio aqui do Hackathon da CP BSB4, que é economia circular e inclusão digital. Então, eu quero difundir maiores soluções desse tema. Eu quero trazer melhores soluções para esse tema. Eu quero integrar áreas que ainda não se comunicam com tanta facilidade com a sociedade como um todo. E aí a sociedade como um todo, a gente tem participantes que são estudantes universitários, ensino médio, donos de startups, pessoas do mercado tradicional que estão em mudança, né, transição de carreira e assim por diante. Vou passar um pouquinho, explicar, né, o que é que a gente faz hoje, explicar um pouquinho das aplicações e de alguns cases que a gente tem, tanto a nível de Ideathon e Hackathon. As pessoas conhecem mais Hackathon, mas tem o Ideathon também, né? Sou Chami, Gabriel Chami, como vocês queiram me chamar. Tenho 28 anos, me esqueci de dizer que eu sou tricolor, sou de Recife, então sou de Santa Cruz, infelizmente está sofrendo, mas a gente deixa isso para lá. Sou de base tecnológica, então sou da área de engenharia da computação, sou especialista em low code, então OutSystem, Mendix, estou aqui para isso também. Trabalho bastante com inovação aberta, né? É o meu filho, a Grit, né? E sou apaixonado por criar pontes. E isso é uma das coisas que toda maratona, a inovação aberta, né, Genésio e João, são os preceitos, né, da inovação aberta. Você tem que conectar áreas que não se comunicam de forma natural. A gente é uma empresa, né, a Grit é uma empresa que trabalha com inovação aberta, então desde 2013 a gente atua. Aqui alguns clientes que a gente já trouxe, desde a área mais tradicional, então empresas da área de advocacia. A gente tem uma abrangência muito forte lá no Nordeste, então a gente já trouxe algumas implementações bacanas, instituições públicas, né? Tá aí a UPE, eu e Genésio somos da Universidade de Pernambuco, executamos o primeiro hackathon lá, ninguém sabia o que era hackathon, para que servia, e a gente conseguiu fazer uma mini PPP, né? A gente trouxe um parque tecnológico de eletroeletrônicos lá em Pernambuco, a instituição trazendo um desafio de LGPD e uma entidade privada na área de transporte sustentável. A gente conseguiu, né, ter um projeto patenteado, gerado dentro do Hackathon e todo o time contratado. Além da premiação financeira, eles ainda foram contratados e conduziram aí projetos para patinetes eletrônicos. E aí, mas por que fazer um hackathon? De onde surge um hackathon? De onde surge uma maratona, um desafio de inovação? Como é que eu faço? Lá na Grit a gente tem uma definição de resultado que parte de 4 pilares bem definidos. Primeiro, a gente define quem são as pessoas, público-alvo, canais de comunicação, qual o time que a gente espera para ter esse resultado. Qual é o processo? É um processo educacional? É um processo que a gente imagina resolver problemas complexos? É um processo que a gente quer conscientizar? A gente está precisando trazer um tema que seja difundido na comunidade de inovação? Ou é apenas uma seleção? Preciso trazer pessoas, quero absorver essas pessoas para o meu time, quero absorver para o conjunto de empresas que estão promovendo. E aí, qual o conteúdo? Se a gente executa, planeja, divulga, acompanha, e de que forma a gente pode fazer? E aí é onde mora muito. O Hackathon é um ambiente que a gente tem muito mais definido, mas todo Hackathon deveria estar sempre inserido num processo de inovação. Assim como tem aqui na campus, todo Hackathon está inserido e interagido com as secretarias, com o Sebrae. Então, toda vez que a gente termina um Hackathon, não é ali que acabam os projetos. Eles são continuados por todas as entidades que estão formando, que estão promovendo esse desafio e que querem que isso seja evoluído. Então, hoje a gente tem um mercado que está muito mais maduro, com maratonas de inovação, que trabalha dessa forma. Vou passar aqui rapidamente. Então, Ideathon é uma forma mais resumida, enxuta, de você desenvolver uma maratona, focados em ideias, transformar ideias em modelos validados. É um desafio que é muito mais promovido para você conscientizar, trazer pessoas que não são da área de inovação para que conheçam, né? Geralmente a gente faz isso muito com pessoas do ensino médio, assim por diante. Então a gente já fez desafios de agrotech, artes midiáticas e health tech. Geralmente 1 ou 2 dias, então tem toda a parte de organização, facilitação e assim por diante. A gente tem os famosos hackathons, né? Validação de hipóteses, desenvolvimento de produtos. Então, tem um conjunto de coisas, de ideias que eu queria validar. Quero ver isso com pequenos protótipos validados. Um hackathon pode ser uma das implementações, e a gente já desenvolveu low-tech, cidades inteligentes, Covid-19, até para incubadoras da área social.
Da mesma forma, tem toda uma complexidade de facilitação, treinamento, envolvimento e entrega muito maior dentro de um hackathon do que o Ideaton, porque a entrega que a gente espera é de modelos validados com produtos validados. Existe também a parte de operacionalizar o processo de inovação. Então, o que acontece muito hoje é que você tem vários, o que a gente estava conversando com o Genésio, de a gente sempre complementar, é que existem muitas cerimônias, muitos tipos de serviços de inovação, mas aqueles que não se comunicam. Então, um dos passos que a gente sempre promove é como é que a gente linka isso para um resultado final. Então, uma das coisas que a Grid promove, que a gente está fazendo aí junto com células, é criar pontes, de fato. O ponto inicial e o ponto de continuidade que a gente quer fazer, que a gente precisa conduzir. Então, desde um plano, a gente queria trabalhar com uma startup que queria nascer aqui e depois se tornar um spin-off. Não, a gente queria trazer startups já existentes e acelerá-las. Então, a gente também toca esse processo, dentre várias atividades. A gente tem o Hack Sprint, que foi um spin-off do Hackathon. É um produto nosso que a gente trouxe desse ambiente de maratona, de Hackathon, que a gente transformou em uma espécie de, vamos colocar uma consultoria especializada com a cultura de Hackathon. Então, tem uma semana, 2 dias, 3 dias sem parar, a gente traz uma equipe especialista para resolver aquele problema com acesso ilimitado a quem está promovendo isso daí. Então, independente se é um cliente, se são um conjunto, uma entidade, a gente resolve isso dentro de um time híbrido, ou seja, dentro da Grit ou dentro da sociedade. Então, é uma outra forma de você ter inovação aberta aplicada. E a gente desenvolve e implanta. Então, a gente só não chega e abraça e desenvolve e entrega. A gente faz com que quem vai receber essa solução, de fato, utilize e entenda que aquilo é para ele, de fato, que ele aceita aquilo. E aí a gente tem, novamente, os pilares, pessoas, método, tempo, recurso, desenvolvidos entre todas as áreas que a gente já teve, que a gente recolheu com toda a nossa experiência de hackathons. Então, a gente sempre imagina que esses pilares devem ser sempre envolvidos. Pessoal, foi rápido. Eu só queria dar um overview do que a gente está trabalhando hoje de inovação aberta, para vocês entenderem também como é que o mercado de inovação aberta se comporta de tantas formas diversas, E aí, Genésio, eu acho que assim, a gente apresentou aqui algumas coisas, mas inovação aberta ela não é fechada, Então sempre novos produtos surgem. Ontem surgiu, estamos desenhando um novo produto aí, Genésio? Quer dar o spoiler? Não, tem 10 minutos de uma discussão bacana aqui que eu imaginei. Qual é a diferença que vocês viram entre hackathon e maratona? Será que alguém detectou alguma diferença? Ou alguma complementaridade? Ou algo... Por exemplo, o Saulo está fazendo comigo uma maratona de negócios. Então, o que é que a Bancorbras ofereceu com base numa maratona de negócios? Que tem um pouco mais de inteligência na modelagem de negócio e na formação das pessoas. E Gabriel oferece, que é um produto mais de base tecnológica. A pessoa tem que ir lá e já espera que a pessoa codifique, Gabriel? Não tem como fugir da codificação, não. Enquanto que um trabalho na Bancorbras, a gente não aguardou, por exemplo, que o funcionário da Bancorbras codificasse, implementasse o que ele estivesse propondo, entendeu? A gente colocou mais um tempo de inteligência e debate sobre a ideia que ele estava propondo. Aí essas ideias passaram por um filtro. A diretoria da Bancorbras selecionou e disse assim: eu gostei dessa ideia, porque foi uma ideia mais validada, foi uma ideia mais modelada, durante um tempo de maturação da ideia. E a partir disso, os projetos validados pela diretoria, aí sim começa uma thread de desenvolvimento, Então, assim, na Bancorbras, o hackathon vem depois de uma inteligência na modelagem de todo o processo da ideia, entende? Então, eu estou fazendo as maratonas, Saulo está lá como mentor da maratona. Os alunos entram na maratona 4 dias. Eles passam 4 dias discutindo o modelo de negócio que eles vão trabalhar, a validação desse modelo e o pitch desse modelo. Os melhores projetos, depois eles entram numa fase de implementação da ideia, entende? Codificação da ideia. No hackathon de Gabriel, não. No mesmo dia, ele já está codificando a ideia.
e implementando o projeto. Já botando, né, no Discord lá e dizendo, ó, a minha tela é essa, já está funcionando e tarará. Então, dentro dessa explicação que eu dei agora, eu espero que tenha ficado mais claro. Qual é? Grande Márcio, muito bom estar aqui. Vamos bater um papo, hein? Beleza, beleza. Em Goiás a gente bate papo. Qual é a diferença e qual é a complementaridade dentro dessa visão de vocês aí? O que é que vocês acharam dessa diferença? Fora que o hackathon geralmente é um desafio muito específico, né, Gabriel? Tem um desafio, você não pode chegar lá e propor qualquer ideia dentro de um desafio que é específico dado pelo hackathon. E quando uma empresa financia um hackathon, muitas vezes a ideia não é sua, a ideia é da empresa. Assim como as ideias dos colaboradores da Bancorbras são da Bancorbras, não são dos participantes, entende? Então veja que tem muitas diferenças entre hackathons e maratonas, mas eu queria passar um pouco do que vocês estão achando disso aí, se vocês estão entendendo essa paranoia toda dessa na cabeça, ou se está fazendo sentido o que a gente está trazendo, porque é inovação aberta. Então a gente quis trazer esse debate, a gente quis trazer essas alternativas. Fala, Bosco. Genésio, antes do João falar, só para complementar, eu acho que um hackathon, ele de forma isolada, ele tem que estar com algo muito bem definido. É um laboratório que você desenvolve soluções tecnológicas e que, se você não tem um funil em que esse hackathon faz parte, uma linha de produção, né, uma linha de desenvolvimento, não adianta. Muitas vezes procuram a gente quer desenvolver um hackathon assim, assim, assado, esse é o desafio, a gente vai dar premiação em não sei quantos mil reais. Legal, mas para que vocês querem essas soluções? Não, a gente só quer fazer o hackathon porque a gente está na moda, o pessoal está falando de inovação aberta, a gente acha legal. Eu disse, olha, é melhor você fazer uma outra ação de marketing, porque o hackathon, todos os participantes, eles vêm de forma muito engajada, eles esperam ter conexão com o que o ecossistema daquele hackathon promove, o que aquele ecossistema que o hackathon vai ser inserido. Então, eu vou trabalhar com o hackathon lá na Bancorbras. A ideia é que ele esteja inserido com todos os players, não só que estão relacionados à Bancorbras, mas em todo o ecossistema que está relacionado ao core business dele. Porque senão não faz sentido eu trazer um hackathon, não faz sentido eu desenvolver protótipos funcionais, eu validar isso com a sociedade, se eu não tenho essa conexão. Perfeito, perfeito. E eu complementaria uma questão assim que é clássica, pelo menos na minha mente, assim, que a maratona ela vem para me ajudar a tomar uma decisão clássica de negócio, que é aquela assim, eu faço ou compro. Então, muitas vezes, tem soluções muito prontas já para as dores e dos problemas que a gente está buscando. E eu não vou precisar de um hackathon para desenvolver aquela solução. Eu simplesmente vou ali numa prateleira e compro aquela solução. Antes dessa maratona, eu não sabia nem que aquela dor poderia ser resolvida com aquela solução proposta. Então, muitas vezes, a gente tem que maturar o real problema para tentar trazer uma dor realmente validada, realmente com algo que faz sentido, né? Senão a gente vai gastar possíveis hackathons com eventos de marketing e o problema às vezes não é resolvido, né? Você só solucionou aquilo que estava na sua mente enquanto empresa. Então, quando a gente amplia a discussão, a gente promove uma abertura, né, sair da caixa para dizer assim, será que o meu problema realmente é aquele? E aí a gente descobre muitas vezes que aquele problema nem existe. Para que a gente está discutindo isso? Então, às vezes, aquilo forma uma outra coisa. E aí você não gastou tempo realizando uma atividade mais técnica já direcionada. Então, na minha visão exclusiva, né, a tomada de decisão de fazer ou comprar é uma das características assim, que mais me motiva a desenvolver uma maratona. E somente depois, se eu for desenvolver, se eu for fazer, é que eu vou para uma sequência de hackathon, se ainda não ficou muito claro e muito bem definido. Exatamente. Tem muita gente que vai lá, eu tenho muitos alunos que querem já, no primeiro dia, codificar algo. E aí, cara, você está codificando uma coisa que você está tendo muito esforço, sem estimativa de utilidade, que é a filosofia Lean Startup, né? Esforço e utilidade. Se você vai lá e codifica, aí você não tem estimativa de utilidade do esforço de codificação,
Porque você não pensou um pouco na ideia, não modelou, não viu os concorrentes, não mapeou o problema, e aí foi esforço de codificação em vão. Então, a maratona de negócios é essa complementaridade com o hackathon. Porque aqui, a maratona, a gente trabalha a inteligência no negócio da inovação, seja de uma empresa ou fora ou sua, como o hackathon, que trabalha a codificação, o MVP, o desenvolvimento, a prototipação da solução. Quem dá um comentário, a gente está na hora de perguntas. Depois eu pedi um pouco da palavra da comunidade de inovação aberta da Campus. Muito bacana, a Campus tem uma comunidade de inovação aberta, para que a gente participe. A gente vai visitar essa comunidade hoje, hein, João? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta dentro do que a gente colocou? Boa tarde, meu nome é Raquel. Eu queria saber, eu fico assim, um pouco intrigada nesse universo de hackathon, de maratona. Vocês que estão assim, bem protagonizando, né, essas ferramentas e mostrando, né, como que elas funcionam e ajudando a... Por que a gente precisa de uma nova palavra, por exemplo? Por que maratona e não brainstorming, por exemplo? Importante. Os termos, né, que a gente utiliza hoje, né, o brainstorm é uma forma de você tempestade de ideias. Então, você está trabalhando e envolvendo várias ideias existentes dentro de um grupo específico. Maratonas e hackathons, né, maratonas em si, vou generalizar para maratona, porque aí a gente coloca dentro do mesmo método. Você envolve todo um processo de desenvolvimento, onde dentro de uma maratona você tem um ambiente de problematização. Então, você entende o problema com mais exatidão. Então, tem um brainstorm lá dentro, por exemplo. Você envolve toda a criação de uma solução, independente se vai ser via um modelo de negócio, via validação de um negócio ou via um produto de fato. E você entrega isso de alguma forma. Você empacota disso em formato de uma empresa modelada e validada, um produto validado no mercado. E tudo isso faz parte de uma competição. Então, você tem ainda, dentro dessas etapas, um guarda-chuva gamificado. Então, um processo de maratona, ele envolve toda uma construção de... Primeiro, eu estou conscientizando todo o time, né, todos os participantes, mentores, jurados, a construir algo em prol de um desafio real. Então, independente se é de uma empresa, se é de uma entidade governamental, se é algo de uma comunidade, você está, de fato, resolvendo problemas reais, que muitas vezes só o brainstorm, só alguns feedbacks não é o bastante. Então, envolve todo um processo de recolhimento e conexão com a sociedade que difere. Então, por isso que não é só apenas um evento, não é apenas uma maratona qualquer, ela envolve todo um processo, e aí, né, o Genésio colocou lá nos seus primeiros slides o livro do Henry, e que explica muito sobre isso. Mostra que, por exemplo, um case rápido aí, o processo de inovação fechada, você contrata todo mundo para dentro da sua empresa, você tem aqueles laboratórios fechados em que só com o digital você entra, você tem informações, segredos industriais, você não compartilha isso porque se enxerga que toda possível solução está dentro do teu negócio. A inovação aberta, ela é o contrário, ela diz assim, tu tem uma capacidade, tu tem uma expertise, mas a sociedade vai complementar toda a tua expertise. Então, a gente trouxe por maratonas, hackathons, ideatons, outros tipos de processos de inovação, formas distintas de você implementar isso. Qual é a melhor forma? Vai depender da tua demanda, vai depender do resultado que tu espera. Legal. João, na verdade é uma trilha, né? O nome que você dá a essa trilha é o nome que você, por exemplo, na Bancorbras é Movimento e Inovação, para a trilha. Agora, o importante é que você tenha todos os passos da trilha. Porque quando você fica só com um produto, aí você não olha o todo da trilha. Fala, João. Não sei se contemplou aí, mas essa perguntinha é uma perguntinha daquelas delicadas, né? Teoria, né? Porque o brainstorm é uma ferramenta. Você discute de uma forma organizada. Aí tem uma complementar ao brainstorm, que é o Delphi ou Delphi, que você vai lá e prioriza e dá pontuação para a mesma brainstorm. Então, quando a gente diz hackathon, ele já é um conjunto de ferramentas gamificado, e a maratona também nesse mesmo processo, mas com muito mais ferramentas em cadeia. Então, enquanto a gente determinou a dor por brainstorming,
Agora eu vou dizer, faz sentido? Vou criar um processo de Lean em Canva para definir se faz sentido, fazer uma observação sobre ele. Então, são várias etapas e várias ferramentas dentro de cada uma dessas etapas. Então, eu diria que, do ponto de vista teórico, são ferramentas distintas. E, do ponto de vista de criatividade e inovação, a gente dá o nome que a gente quiser, assim, e aí acaba virando uma moda e mistura tudo, a gente traduz o hackathon para maratona e depois vira só movimento e inovação e fica por isso, sabe? Então, do ponto de vista teórico, Open Innovation trouxe essas características e definições de etapas gamificadas, intensas. Quem corre uma maratona aí, 40 km, sabe que é uma coisa muito difícil de se conquistar e requer um treinamento muito grande. Então, a intenção de hackear junto com maratona é essa intensidade que não é um processo rápido. Ele é um processo em cadeia e que requer treinamento, resiliência e tem que ter um objetivo claro para alcançar lá do outro lado, que é a linha de chegada. Se não alcançou, já saiu da maratona. É legal. O que eu acho mais fantástico desse movimento de inovação aberta, porque eu, como professor de empreendedorismo, tinha sempre a ideia de formar empreendedores. Estou formando empreendedores. Aí o cara formava uma startup dele e assim por diante. Então, quando eu descobri inovação aberta, eu falei, uau, a gente pode trazer problemas das empresas para a sala de aula, entende? E os meus empreendedores não precisam ter sua própria startup. Podem estar dentro das empresas, podem ser os funcionários das empresas. Então, muda radicalmente a nossa visão. A gente precisa ser só um profissional inovador. Ou como intraempreendedor, ou trabalhando em inovação aberta, ou também com sua própria startup. Por que não também? Mas não como único caminho que a gente tem. Entendeu? Então, eu vou chamar a comunidade de inovação aberta aqui para falar que comunidade é essa. Vai ter em todas as campus, que bacana. Como é que a gente pode interagir com essa comunidade? Fala um pouco. Gratidão você estar aqui com a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou líder de comunidade da Open Innovation, pelo menos aqui em Brasília, porque a Open Innovation é a comunidade nacional e aberta, né? Assim como inovação e sim, somos uma comunidade que estará presente em todos os campos, tá? O professor Genésio provavelmente vai estar lá esperando o pessoal lá em Recife. A próxima é São Paulo, teremos também Goiânia. E aqui na nossa comunidade nós temos pessoas convidadas de 5 estados que vieram aqui para Brasília. Tem muito a ver com isso que a gente faz com a inovação aberta, né? Porque quando a gente pensa nesse processo, quem são os players para acelerar a inovação dentro do mercado da forma como ele precisa. Então, tenho a corporação, que é pesada, que está precisando, cheia de problemas, que quando ela instaura um lab ali, vamos colocar, precisa inovar, vamos colocar uma divisão de inovação. Uma sementezinha Uma lá. sementezinha, só que acaba que esse processo é tão demorado que, se realmente acontecer, quando eu vou fazer esse lançamento, não é mais aquilo que precisa, acabou, já está desatualizado, né? E também acaba que também eles acabam olhando para dentro do próprio sistema, que não é aquilo que o mercado está precisando. Tá. Do outro lado, eu tenho uma série de investidores, eu tenho agentes de inovação, e eu também, como professora e mentora, principalmente do processo ali de early stage, a gente fica muito feliz de poder encontrar metodologias e formas de aproximar todo mundo dentro de uma grande cadeia. E a comunidade, ela reflete muito isso. Dentro da nossa comunidade aqui, a gente conseguiu aproximar e trazer grandes investidores, venture builders, agentes de inovação, startupeiros, empreendedores desde a primeira etapa até empreendedores maduros com mais de um negócio, para sentar dentro, assim, numa roda bem pequenininha, para falar sobre problemas que são reais, que a gente convive todos os dias, até problemas de escalas nacionais. Então, isso reflete a nossa comunidade. Temos vários squads, inclusive. Eu participo de uns 6 squads ali. Educação, cidades inteligentes, criptomoeda. Então, é interessante também que você consegue participar de forma aberta. Todo mundo está convidado. Passa lá, que a gente orienta como é que vocês conseguem fazer parte disso, aprender mais, em todos os níveis que vocês puderem contribuir realmente.
entender como é que funciona a metodologia também para resolver o problema que você talvez se depare, você enquanto empreendedor, até você enquanto cidadão também, tá? Então, nossa bancada está lá dentro da Arena. Vocês vão ver Open Innovation, mas também pode entrar aí no site, se vocês quiserem, já no smartphone de vocês. Legal, é um grupo forte, é um grupo nacional, né, com pessoas de vários estados trabalhando em inovação aberta. Aqui na campus, a comunidade é apenas um traçozinho dessa grande comunidade nacional. Eu queria ter uma foto, então, nós 4 aqui. A gente representa uma empresa, a comunidade de inovação aberta, o cara que faz hackathons, as maratonas. Então, a gente junta aqui, é um símbolo da inovação aberta, né? Colaboração. Valeu, pessoal. Palmas. Obrigada, aí para todo mundo que participou. Foi bacana. Show.